Olá, eu sou a Teacher Elaine, aqui do Povoado Conceição. Vocês também têm aula com a Teacher Simone, aí de São João da Canabrava. Hoje com vocês aqui do 8º ano, nossa aula de inglês, para falar um pouquinho sobre o Future with Will, o futuro com o Will. Future with Will. O tempo do futuro na língua inglesa tem duas formas. O futuro com o verbo auxiliar will e com a expressão to be going to. Este tempo verbal será formado pela colocação do verbo auxiliar will antes do verbo principal em sua forma natural. Utilizamos o will para expressar ideia do futuro. Usamos esse verbo com esse sentido nas seguintes situações. Então, o futuro will é usado para fazer previsões e promessas, para expressar uma expectativa de que algo aconteça no futuro e ao tomar decisões sem planejamento anterior. Aí eu trago aqui alguns exemplos, né? Para expressar uma expectativa no futuro. We hope society will understand the importance of preserving the environment. Esperamos que a sociedade compreenda a importância de preservar o ambiente. Então, o que acontece nessa frase? O will, ele está representando, né? Está expressando uma expectativa no futuro. Na segunda frase, fazer promessas e caracterizá-la como uma decisão espontânea. I will help you with your project about upcycling. Eu vou te ajudar com o seu projeto sobre reutilização. Então, ele está prometendo, né? Ele está fazendo uma promessa que vai ajudar com o projeto sobre reutilização, uma promessa espontânea, momentânea, né, no momento. I will help. Eu vou te ajudar. Então, ele está afirmando. Fazer uma previsão. A terceira frase. People will love your jacket made from recycled materials. As pessoas vão adorar sua jaqueta feita com materiais reciclados. Então, né, ele fez uma previsão de que as pessoas, né, will love, vão adorar a jaqueta feita com materiais reciclados. Então, vamos lá, continuando aqui. A forma afirmativa. Affirmative form. Forma afirmativa. A formação de frases de futuro com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura. Aí temos dois exemplos, né? They will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. We will go out, Tony. Nós sairemos hoje à noite. Então, qual foi a estrutura aqui? Sujeito mais will, verbo principal no infinitivo ser um to, mais o complemento, não é isso? A forma afirmativa também pode ser utilizada na forma contraída após os pronomes pessoais. Para isso, basta usar apóstrofos e dois Lzinhos, né? Para não precisar escrever o will. Aí tem os exemplos. I will study my course tomorrow. Aí coloco I, apóstrofo, dois Lzinhos do final. Visit my course tomorrow. Visitarei minha prima amanhã. They will arrive at night. Aí coloco they, apóstrofos LL, arrive at night. Eles chegarão de noite. Então, né, vocês conheceram aí a forma afirmativa do will, tanto ela na forma normal como na forma contraída. Então, vamos lá, gente, agora para a forma negativa.
negative form, forma negativa. A formação de frases de futuro com will na forma negativa segue a seguinte estrutura: sujeito, mais will, mais not, mais verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Aí tem dois exemplos aqui de novo. They will not buy a new house. Eles não comprarão uma casa nova. A diferença da afirmativa foi que acrescentou o quê? O not, né? They will not go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída. Para isso, basta usar won't no lugar de will not. Aí tem uns exemplos, né? Na afirmativa ou na negativa, mas sem estar contraído. I will not visit my cousin tomorrow. Agora já na forma contraída fica I won't visit my cousin tomorrow. Não visitarei minha prima amanhã. E a segunda frase, they will not arrive at night. E aí na forma contraída fica they won't arrive at night. Eles não chegarão de noite. Então quer dizer que a negativa tanto pode ser colocar o not ou pode contrair e colocar o will not, né? Ou o won't. E na forma interrogativa, interrogative form, a formação de frases de futuro com will na forma interrogativa segue a seguinte estrutura: primeiro se coloca o will, mais o sujeito, mais verbo principal no infinitivo sem o to e mais o complemento. Aí temos o exemplo. Will they buy a new house? Eles comprarão uma casa nova. Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite. Então, a interrogativa vai mudar a posição, né? Na afirmativa e negativa, o sujeito vinha primeiro, né? Depois o will. Agora inverteu. Primeiro vem o will e depois o sujeito. Veja abaixo uma tabela com a conjugação do futuro will, onde o verbo principal é o travel, que significa viajar. Então, aí temos afirmativa, negativa e interrogativa. Eu vou falar só aqui o da primeira linha, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Na afirmativa, fica I will travel. Na negativa, fica I will not travel. E já na interrogativa, muda a posição. Will I travel? Aí, no caso, ficaria Will I travel? Que é uma pergunta, né? Está perguntando, questionando. E assim sucessivamente, com you, com he, she, it, com they, com you e o they. Então, fica dessa maneira que se trabalha o will, tanto na afirmativa, negativa e interrogativa. Activity, atividade. Elabore e escreva no caderno 5 frases em inglês usando future with will, futuro com will, nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Então, será o quê? 15 frases, né? 5 de cada. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje sobre futuro com will. Espero que vocês tenham gostado. Thank you. Um abraço virtual. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.